Boa noite, Firmino, meu caríssimo Firmino, boa noite, audiência, boa noite a todo Ô, mundo que meu está ouvindo amigo a Felipe gente. Cirelli, o parceiro. Vamos lá, Felipe. Vamos trabalhar, cara. Mais um dia a gente aqui, mais uma roda de conversa se concretizando, se realizando. A gente espera que possa levar mais conteúdo, mais conhecimento, né, da fonte que a gente bebe para vocês. Então, hoje o Firmino trouxe esse tema, ódio, a máxima expressão, a explosão máxima da agressividade. Um tema que vai mexer com a nossa mente, né? Vai explodir a nossa mente. Vai lá, Uau, Firmino, contigo. vamos lá. Muito boa noite a todos. Boa noite, Felipe, meu caríssimo parceiro de caminhada. Ódio, a expressão máxima da agressividade. Nós escolhemos, eu confesso a vocês que eu fiquei assim meio. Eu sou cristão crístico cósmico. Meu Deus, mas todo mundo está falando de amor, mandando mensagem de amor. Feliz Natal, Merry Christmas. O mestre do amor, que é o amado Jesus. Eu digo, meu Deus, será que eu estou cometendo algum engano, alguma gafe? Falar de ódio, né? Aí depois eu pensei, não, ódio e amor é uma conjuntura, é yin yang, é uma moeda, é uma unidade e é essencial. Não dá para falar de amor sem que você pense no ódio. Não dá para falar de ódio sem que você pense no amor. Eu falei, não, aí eu me acomodei, né, na minha culpa aqui, meu superego, Firmino, você está cometendo uma heresia, um pecado. E não foi, não. E aí eu descobri que é o momento mais oportuno falar do ódio, né? Nós estamos com duas guerras em processo no nosso planeta, né? Nós estamos com as cidades violentadas pela violência e a gente está cada dia mais acuado. Tem um amigo meu que aliás, já está na espiritualidade há um tempo, ele era um mentor espiritual, dizia assim: a chegar um tempo nós ficaremos presos em nossas residências. My God! Ontem eu ouvi alguém falar isso, não sei se foi um paciente meu. Ontem agora vai ficar preso? Ele falei, ah, não, pelo amor de Deus, não quero ficar preso, não. Mas o que que isso tem a ver com ódio? Só tem a ver com ódio. A gente tem feito, né, nessas nossas rodas um caminho, né? Eu e o Felipe vemos processando uma conexão mental para levar uma visão mais ampla, né? Como é que é cosmovisão, que o Felipe gosta, né, Felipe? Cosmovisão, né, da situação. E a gente chega hoje ao ódio. É assim meio, né, primo íntimo da ira, mas tem uma conotação diferente à medida que a gente vai pensar o ódio e o amor. O Freud coloca, eu vou voltar ao Freud, gente, não tem como. Desafio qualquer cientista nesse planeta, qualquer filósofo, qualquer artista falar do ódio sem mencionar o homem que descobriu ou que conceituou o inconsciente para o nosso mundo ocidental e, claro, para o oriental também. Oriental também, eu conheço muitos orientais hoje que estão ótimos analistas e já conheciam mais o inconsciente que a gente conhece mais o inconsciente que nós, né? Eles acreditam mais em espiritualidade. Mas, assim, então vamos ao ponto. O que a gente pode pensar é que esse ódio e esse amor, ele transcende ao que ele chamou de pulsão. É como se fosse assim, eu fiquei pensando, o que eu vou dizer, gente? Eu pensei numa matéria-prima, eu pensei numa potência que pode se manifestar, ela está conosco. É como se a gente. Até lembrei do Coan, Felipe, lembrei do Ramon, como nasce uma criança. Pô, cara, a gente é inserido aqui dentro um corpo, uma mente, um espírito, um ser pensante. Como é que ele vive ali, né? A gente tem falado sobre isso, a gente estudou muito sobre isso, né, no planeta, mas está lá. Quando ele chega, essa matéria-prima, que a gente vai chamar de amor e ódio, e os dois estão sempre juntos, está lá, está dentro do ser. E o Freud vai colocar isso, né, que ninguém escapa de ter
amor e ódio dentro de si, é uma coisa que está dentro de nós. E uma leva a outra. E a Melanie Klein, que é uma outra psicanalista importantíssima, que foi avaliar as crianças, ela vai fazer uma ligação direta com o que Freud descobre quando ele fala da caverna. Eu adoro as cavernas, vocês sabem disso. Né? Quando acontece a caverna, de um momento em que o homem se dá conta de que ele precisa conter essa força destrutiva que a gente chama de ódio, né? Ele então começa a criar leis que vai criar os laços sociais, né? O símbolo protetor da humanidade, né? E ele vai falar sobre isso no Totem Tabu, que é um texto importantíssimo, não pode ser negado por ninguém, desafia os detratores, porque o Freud também recebe um ódio muito grande. Você imagina um cara que diz para você que você pode comer criancinha no café da manhã. Você vai ficar puto, mas eu não como criancinha, eu sou um cara ilibado, eu sou honesto, eu sou bom. Que é uma tentativa nossa, defensiva, de nos mostrarmos sempre bonzinhos. Né? Uma das coisas mais críticas ao Freud é quando ele colocou que a criança é um perverso polimorfo. E aí a Melanie Klein vai trabalhar isso, pegando então o que a gente já falou aqui da caverna, né? O instante em que essa pulsão, essa força, que aí ela vai se transformar em pulsão quando ela se liga ao objeto, né? Que ali também passa pelo seu ego. Então o cara vai tomar as coisas, eu quero essa mulher para mim. E é uma coisa que o ódio é interessante, e de certo modo a gente lembra também do Hulk, né, Felipe? Lembra do Hulk? O ódio tem muito a ver com o Hulk, né? Cara, as bases. Porque ele vem e você não sabe de onde ele vem. O amor e o ódio são ainda para nós elementos, a gente pode chamar de elementos, que não são muito definidos. Eles estão, eles chegam e tomam. O Javan fala uma coisa legal do amor que eu gosto. O amor não cabe em si, é tão exato que não cabe em si. Assim também é o ódio. Então não cabe, você de repente sente, eu estou sentindo tanta raiva de alguém, eu quero matar esse desgraçado, filho da puta desse governo. Porra, você fica e não sabe de onde vem. E vem desse início, né, da caverna, onde o Freud vai trazer o Totem Tabu, ele vai contar que lá na caverna tinha um cara fortão, o pai, tão o pai, né? Felipe, me lembrei daquela história que eu acho que eu já contei aqui também do ai meu Deus, do bicho lá da África. Ah, agora eu esqueci. Hipopótamos. Lembra do hipopótamo? Então, assim, tava aquele hipopótamo lá, com aquele tacape na mão, as mulheres são... E o desejo sexual é ligado ao poder, a gente precisa pensar nisso. E o poder e a mulher tem uma magia, a gente vai depois falar sobre feminidade uma hora dessa, vai fazer um especial para as mulheres, hein, Felipe? Então, o que acontece? Ele tomava aquela comarca cavernosa, mas os caras estavam crescendo, os filhos, pô, também estava com tesão, os irmãos, né? Como é que se deu essa história lá? E os filhos, então, queriam ter também uma mulherzinha, né? E ele não permitia. O que eles fizeram? O Freud vai colocar esse mito em que os filhos matam o pai. Caramba! Se vocês que assistem Discovery Channel já viram, se viram o Neo Hipopótamo, eu contei aqui a história, ele fecha o circo, ninguém pode chegar perto das hipopótamas. E aí é uma briga miserável, até que um dia, um hipopótamo mais forte, um novo, né? Garotão, marombado, ferra ele. E aí, então, esse garotão toma a caverna. O que aconteceu? Freud traz esse mito, né, para explicar que, nesse momento, o ódio. O que é o ódio? Como é que define o ódio? De onde o ódio vem? A gente pode tecer uma forma de encontrar. Vem do medo. Medo, né? E o medo de que você entrar em contato com as suas próprias
mazelas pessoais, desejos mais sórdidos, os teus traumas. Então, o que você faz? Ou tem medo, você se submete a uma pessoa, você fica com ela, então você quer destruir essa pessoa para não pensar em si. Aliás, eu diria, Felipe, para nós que buscamos o autoconhecimento, o ódio é o nosso maior inimigo, cara. E o ódio, ele tenta de todo jeito impedir que a pessoa vá buscar a tua ajuda ou a minha ajuda, entendeu? Buscar ajuda de ter um autoconhecimento. Porque, na Posso verdade, fazer, posso fazer ele um esconde. Oi? Quer falar só alguma fazer um coisa, Felipe? parênteses. Só fazer um parêntese. Diga. O que que acontece? Normalmente a sociedade, né, não estimula a gente a ser feliz a todo tempo. Isso tem seu lado bom, também tem seu lado ruim. Por quê? Porque a gente não consegue ter contato com as nossas emoções mais densas. Então, a pessoa, quando ela sente ódio, ela quer repulsa, ela quer repulsar aquele sentimento. Quando ela sente raiva, ela quer botar para fora. Mas ela não para e olha para dentro e percebe o que que é aquilo. É igual a tristeza, né? Tem muita gente que fala, Deus me livre de ficar triste. Ai, quando eu É já vi verdade, alguma é coisa verdade. tristeza, eu já jogo logo rápido embora, eu já mudo, como se isso fosse resolver. Só que você vai passar a vida toda sem ter a oportunidade de entender o que que é tristeza. E o principal, por que você tá triste? Porque se você não E nunca vai entende, ficar alegre, não detalhe. O que é acesse, pior, tu nunca e vai aí, ser alegre. ao contrário, você vai ter uma sensação de falsa alegria a vida toda. É o falso Justamente por self, é lidar. o fake da alegria. Quer dizer, é isso mesmo, Felipe, bem colocado. Então, é isso aí. O, o ódio, ele aparece, esse temor de você reconhecer em você as tuas fragilidades, entendeu? Suas emoções negativas, seus traumas. Então, o que você faz? Você projeta. O Freud vai tecer isso, né, nas relações, que ele vai chamar de transferência, nas relações da própria terapia e nas relações pessoais, onde você transfere a partir da projeção, então você localiza no outro o ódio. A raiva você não pensar. Você acabou de falar, Felipe. Então, o outro é que é o desgraçado, ele mata a gente. E eu não, eu me protejo, que eu não quero entrar em contato com isso em mim. Essa coisa é muito interessante. Eu falava da Melanie Klein, e ela é a maior analista de criança do planeta. Ao lado da Ana Freud, compete com ela, mas a Ana Freud seguiu o papai. E eu diria que a Melanie Klein é mais espiritual. Né? Eu, como sou muito ligado à espiritualidade, eu estava falando com o Felipe agora sobre o Cauã, né? O Felipe disse que o Cauã está chegando. Cara, se imagina, eu fico imaginando, meu Deus, como é que é uma mente? O Vups entra num corpo. Meu Deus, eu acho isso um milagre esse negócio. Eu adoro as mulheres por isso. E elas engravidam, e elas vão dar à luz. E o cara está lá dentro. Né? O que acontece? A Melanie Klein, observando criança, tratando criança, né? Ela vai notar que o bebê já. E o Freud coloca, não é uma coisa que ela tem inventado, não. O Freud vai colocar que isso, como a gente gosta de falar, Felipe, é essencial. Ódio e amor são essenciais. Não dá para ser de outro jeito para ser humano. Então, o que acontece? Ela descobre que lá dentro, já lá dentro, o bebê já começa a sentir esses primeiros primordiais, né, de um ódio. O Freud vai colocar, inclusive, que o ódio é mais antigo que o amor. Eu fiquei assim, meu Deus, peraí, Freud, eu já me defendi. Né? Eu falei, pô, não, peraí, o amor, eu adoro amar. Freud, você está de sacanagem. Não, o ódio não pode ter nascido antes. Mas dizia o seguinte, porque ele vai dizer o seguinte, é, quando o ser, quando eu entrei nesse corpo, eu não queria ver. Uau! Caramba! Ele vai falar sobre o princípio prazer, né? O instinto de vida e o instinto de morte. Prazer e o instinto de sofrimento, de desprazer. Então, diz ele que quando o cara entra lá, vups, o Cauãozinho está chegando, internamente, por essa potencialidade inconsciente, ainda não palpável por nós, e a gente ainda não tem muito recurso, a gente está estudando isso para aprofundar mais isso, a espiritualidade já toca isso, aí eu vou me reportar, com todo respeito a quem tem suas escolhas religiosas, não estou falando de religião, eu sou um estudioso da espiritualidade, e a espiritualidade, quem estuda sabe disso,
Quem conhece Chico Xavier, por exemplo, sabe, quem leu Libertação, né, sabe disso, que quando esse ser vai mergulhar no ventre da mãe, ele pode se recusar. Eles vão colocar isso lá na visão espiritual, de que ele tem medo, que aí está falando de reencarnações anteriores. O Freud não está falando, o Freud está falando que ele sente, o Freud, como é um vidente terrível, né? Eu adoro a vidência do Freud. Ele diz o seguinte, que o ser, quando chega, ele tem uma recusa que ele sabe que esse mundo é um mundo mau. O Otto Rank, que é um seguidor do Freud, diz o seguinte, ele fala, trauma do nascimento. E se a gente pegar um pouco, quem quiser aprofundar mais isso, só ler um pouco, né, da liturgia oriental, vai perceber que eles comemoram a despedida mais do que a chegada. Quando alguém nasce, eles ficam muito preocupados que você vai ser lançado nesse mundo, um mundo de sacrifícios, um mundo de desafios, é um mundo de experiências. Isso aqui é um grande laboratório de experiência. Então, o Freud acerta, ele diz, olha, então, o primeiro movimento que a gente tem é repudiar esse mundo. Olha que coisa interessante, Felipe. Porra, e a espiritualidade confirma isso. Repudia. Então, daí fica importante as figuras parentais ou quem representa. Quem vai receber esse cara? Eu, como conheço Felipe, e através de conheço um pouco a Lu, eu acho que eles vão, pelo que eu tenho acompanhado, o ambiente é aprazível para o Cauã. Como do meu filho, nós tínhamos um ambiente aprazível. A gente levou um tempo para ter, então a gente se preparou, analisou a cabeça. O amor levou 11 anos para chegar, então ela estava calejada. Oh, meu Deus, manda meu filho. Então, assim, é muito importante esse espaço onde ele vai chegar. Ele chega e aí o ódio, quando ele tem ódio de vir, mas ele chega. Quando ele chega, ele quer repudiar aquilo que perturba ele. O que perturba ele ter prazer. Ele vai ter prazer com a mãe. Quando você, Felipe, passa a mão na barriga da Lu e conversa com ele percebe isso. Ele sente isso. Não é? Você vê? Ele está em formação, não tem cognição. Né? A neurociência vai dizer que ele vai mais adiante, mas o próprio cérebro, diz o neurocientista, que o próprio cérebro traz os dois juntos, nascem juntos, amor e ódio. É o mesmo movimento, né, dentro do cérebro que faz amor e ódio. Então, o que acontece? Nessa relação, o ódio começa a trabalhar para o amor. Isso eu achei interessante. O ódio trabalhando para o amor. Eu falei, meu Deus, eu não sei nada, gente, como eu estou ignorante com relação ao ser humano. Então, quando ele tem repúdio, né, ao mundo, quando ele tem repúdio àquele que não dá prazer, ele está buscando prazer, ele está a serviço do amor. O amor vai entrar logo a seguir nas relações com a mãe ou quem representa. E na relação com a mãe, ele já experimenta. Quem tem bebê, tu vai ver isso. Eu vi isso com meu filho. Eu fiz acompanhamento de criança, muita gente. A mãe que estava escutando aí, pai que tem criança, aqueles surtos de criança que fica com raiva, tem criança que nas escolas, se der vontade, pega o boneco do outro, rasga, belisca o outro. São movimentos de ódio. Então, o ódio ele é um ódio primordial. Ele está lá. Nós temos isso. O que acontece? À medida que a gente tem o ego, ele se protege muito do conflito, né? O ego não quer conflito. O ego está lá entre o superego, né, e o inconsciente. Eu vou tentar acalmar isso. Quando a gente falou lá atrás, na medida em que os filhos matam o pai, vem a culpa. Quando vem a culpa, o que eles fazem? Eles começam a descobrir que amavam aquele ser. O grande problema do ódio, do amor, é que se ama e odeia a mesma pessoa. Isso acontece entre amigos, gente. Eu estava pensando, pô, nunca odiei ninguém. Eu estava todo feliz de manhã, nunca odiei. Assim, não tem um registro de ódio. Depois fiquei pensando. Às vezes eu fico com muita raiva, porque a raiva e o medo são movedores do ódio. E algumas vezes é inconsciente. A repressão que a gente tem, e que ela não é ruim. Você vê, Acho a que é a gente fica. maioria das vezes, né, Firmino? A A maioria das maioria vezes. das vezes. Pô, hoje, a minha mulher hoje que está menstruada, ai, que droga. E Porra, a gente fica danado. uma coisa que eu lembrei aqui que é bom também ressaltar
é que normalmente a gente tem toda aquela estrutura que a gente sempre comenta, né, do ego, da essência, e lá dentro tem a nossa criança. E a nossa criança, quando ela se sente machucada, quando alguém coloca o dedo na ferida da nossa criança, que é a nossa criança ferida, que a gente costuma dizer, o ódio, ele vem de uma forma muito grande, porque aí mistura com tudo. Se você tiver muito desregulado, é um perigo, né? É um perigo. E até para você, Felipe, porque o ódio, quer dizer, o ódio ele não tem escolha, ele é uma bazuca tirando para tudo quanto é lado. É, mas é porque é verdade. Eu vou, por exemplo, agora nas filas do SUS ou nos planos de saúde, tem muita gente que sofreu alto tiro. Você sabia que a raiva, câncer, todas as doenças, pode pegar todas as doenças e começar a pensar que essa pulsão e essa força, quando ela não é pensada, quando você não tem o conhecimento do estranho que você ainda é para você, estoura no seu corpo, porque o corpo realmente é o teatro da mente e do espírito, cara. Vai sair. Eu tenho uma coisa, eu mesmo conheço, eu já conheço teu corpo. Coceira. Pô, quando eu tô com coceira, eu tenho umas coceiras. Ih, caramba, eu tô ansioso, é um sinal. Aí o meu elemental, meu corpo, menino, olha, você tá meio nervoso, segura. Então, essa tem esse contato com o meu corpo que eu ganhei. Vou buscar, precisa buscar. Agora, aí a importância da relação, né, inicial da mãe, filho, dessa coisa que a gente está falando, que Felipe, essa é boa para você, mas você está esperto, meu parceiro. Então, como é importante ter essa coisa aconchegante para esse ser que chega, que é um ser, cara, que ele nem não sabe. Porra, é como você entrar numa. Eu estava falando isso com o fazer de meu. Você chega numa festa, você não conhece ninguém, já foi, todo mundo já passou por isso, né? Numa festa, conhece, o cara me chamou para uma festa. Aí, ou então eu já entrei numa festa errada, foi pior ainda. Aí você fica, olhando mais que eu tenho na festa errada. Pô, ninguém me conhece, conheço ninguém, que eu não vejo ninguém. My God! Aí quando eu vejo um amigo, eu fico todo feliz. O bebê, a criança que o Felipe disse, né, que a gente mantém até hoje, quando ele vê o pai, quando ele escuta a voz, eu me lembro uma coisa que foi importante para mim. A Graça fez cesárea, né? Ela tinha já 40 anos. A Graça teve o meu filho com 41 anos, gente. Olha aí, sentiu? Eu já tinha 44, tá meio vovô, né? Para algumas pessoas que casam mais cedo. E aí, o que que acontece? Eu não assisti, eu fiquei do lado de fora. Eu senti uma coisa interessante, que eu vou também trazer ainda hoje, se der tempo para ele falar, o ódio, né, dos homens pelas mulheres, né? Eu fiquei no corredor, né? Tem aquele corredor do charuto? Eu vou te dar uma caixa de charuto. Eu fiquei ali fora, cara. Porra, como é que vem meu Ramon? Que já tínhamos escolhido o nome dele, né? Porra, se fosse menina seria. Quem seria? Putz, eu tinha escolhido o nome, agora eu esqueci. Tem tanto nome que eu esqueci. Helena, parece. Mas menino seria Ramon. Aí estou esperando o Ramon. E tinha uma coisa interessante em mim, isso é muito interessante, eu estou confiando a vocês, uma coisa muito particular, que eu não tenho nenhum problema de contar a minha história, porque eu quero que vocês me veem como ser humano. Eu tinha uma preocupação. Eu queria ver meu filho me olhar. Olha que coisa. Porra, meu filho, porra, será que ele vem? Vai. Porque eu tava preocupado. Olha só, Romero. Eu sou um cara de olhar, né? Eu sou um cara pesquisador. Eu sou um cara curioso. Né? Eu sou muito. E o Felipe não, né? Nós não somos nada curioso. Eu queria ver, pô, meu filho abrir os olhos. Aí a enfermeira trouxe, eu estava lá fora, né? Pô, com pena, a enfermeira, então ela ama essa enfermeira, com pena de mim, que eu estava andando para lá e para cá igual um urso, numa jaula. Então me trouxeram o Ramon. Aí quando eu falei Ramon, ele arregalou aqueles olhões lindos que ele tem. Falei, você! Cara, eu me emocionei. Cara, eu nunca, eu me emoção. Desejo a você essa emoção, Deus sinceramente. quiser. Então, assim, o que que acontece? Mas, ô Firmino, Nessa relação. Ah, só para pegar o gancho aqui que você tinha comentado ali anteriormente, ah, sim. que vale a pena trazer, é o seguinte: se a gente, ao longo da nossa vida, e aí, vou fazer igual o Firmino, alô, alô,
Preste atenção. Atenção, Mamães, papais, família, né? Ambiente familiar e seio familiar, e empresas e instituições de ensino, enfim, qualquer lugar onde a gente está numa posição de transmitir ou de influenciar pessoas, a gente tem que ter bagagem e conhecimento, né? E aí autoconhecimento, para que essas pessoas que vêm, as próximas gerações, as pessoas que estão no cargo menor, as pessoas que você está educando, está ensinando, você consiga transmitir isso. Porque aí imagina que o seu filho está tendo um ataquezinho de raiva ou está tendo um ataquezinho de ódio ali, e como é que você aborda ele? Você só vai reprimir, você só vai punir, e aí ele vai reproduzir praticamente um padrão que é seu? Ou se você já tem o seu autoconhecimento, você está aprofundando, você sabe que aquilo é natural do ser humano, isso é muito importante a gente falar, e como que a gente lida com isso? Eu estava pensando esses dias, da seguinte forma, como o Firmino colocou uma coisa pessoal dele, aqui eu também me disponibilizo sempre para ser o mais humano possível. Então, às vezes você, né, tem aqueles rampantes assim, você sai do seu eixo. E aí o mais importante não é você como filho, ou você como chefe, ou você como amigo de trabalho, ou qualquer coisa do tipo, ficar lá. Ele fala sobre isso, ele faz isso, e agora tá aí, ó. Né? Tá saindo do eixo, tá dando piti, tá não sei o que, não sei o que. Não, é o contrário. Como um bom ser humano, é falar, pô, Felipe, o que que tá acontecendo? Tô vendo que você tá um pouco alterado. Pô, Felipe, tenta voltar pro seu eixo. Seu eixo é aquele, você é aquele cara que sempre fala isso, isso. E você reforça o ponto positivo da pessoa, que a pessoa vai acalmando. E é assim que a gente tem que fazer, porque a gente nunca vai ser perfeito e a gente está aqui para se ajudar. Enquanto a gente tiver essa mentalidade de colaboração, de desenvolvimento humano, tanto uns têm mais conhecimento, outros têm menos. E a gente vai se equilibrando. Não é porque um tem muito que ele também vai ser melhor do que qualquer pessoa. Ele vai ter suas derrapadas ali, seus deslizes. Então, um vai ajudando o outro, vai fazendo essa balança, fazer com que ela flua. Porque às vezes você não sabe a pressão que a pessoa está passando ou qualquer outra coisa. E aí, quando você entra com mais crítica ou com mais julgamento, num momento que a pessoa está já fora ali do centramento dela, ferrou aquilo ali, a relação, né, vai explodir. E aí vai para um lugar muito ruim. E se já tiver fragilizada, e aí seja na família, seja em qualquer lugar, a relação vai ficar por um fio. E não é isso. Aí entra a questão da intenção, que a gente pode fazer até uma roda de conversa, se vocês quiserem, comenta aí pra gente, manda pra gente, se vocês quiserem, roda sobre intencionalidade, porque é muito importante. Qual que é a intenção da minha ação? Por onde que isso vai me levar? Porque as pessoas normalmente elas agem e acabou. E o que seja lá o que Deus quiser que vai acontecer, aconteceu. Né? Ah, eu não tenho controle do que acontece. Não, você sabe para onde as coisas podem caminhar. Então, assim, é Felipe, importante a gente começar a prestar atenção nesses detalhes para entender que é desde o berço. Se não fizeram com a gente faz com a gente mesmo, para depois fazer com outras pessoas. Felipe, o que você falou é legal, assim, a presença do ódio nas relações. Ele é subreptício, entendeu? Ele é dissimulado. O ódio é dissimulado, camuflado. Percebe? Eu citei agora um exemplo, né? Então, minha mulher disse que está menstruada. E eu estou com tesão. Com raiva, cara. Dá raiva. E a raiva aí você pode ficar com ódio. Entendeu? Então, assim, quando você fala, a pessoa que não conhece um pouco de si mesmo, esse estranho, numa relação que você citou um exemplo muito interessante, que isso é uma expressão do ódio. O ódio está aí. O ódio está presente aí quando essa pessoa não te vê. Ela descarrega em você o que ela faria, que fariam com ela. E o pior, Percebe? Então, toda pessoa que tem ódio quer ser acolhida e ninguém quer acolher. E aí todo mundo ninguém quer reclama que acolher, ninguém acolhe ninguém. aí vira zorra, né? Então, o que, que acontece? Esse exemplo é muito legal. Quantas vezes a gente nega a raiva de alguém, né? E até o ódio de alguém, e quanto isso pode prejudicar não só você que sente esse sentimento, essa força vem, e na relação com a pessoa. E aí a tua relação sempre vai ficar uma relação fake,
Daí é recomendado sempre, eu sempre recomendo, não que converse na hora, você está danado, é melhor não conversar. Mas quando se acalmar, no café da manhã, depois que teve uma noite de love, bora para conversar as coisas que a gente não gostou. Não gostei disso, você me expôs, fiquei com muita raiva, cheguei a ficar com ódio de você, porque tem dois tipos de ódio. Tem um ódio, né, passional, que é isso que está falando, que ocorre sempre, cara. É uma frequência na nossa vida. E tem um ódio que é um ódio mais estrutural. Esse ódio é um ódio premeditado. É um ódio que está baseado ao poder. Aliás, é muito das massas, Vem né? muito de jogos de poder, né? De disputa, É, esse preconceito e etc. exatamente. Quando você expõe um grupo social, uma pessoa, seja pela cor de pele, pela escolha sexual, então, e tenta isolar esse grupo, mantendo esse grupo numa situação desvalorizante. Né? E uma coisa muito interessante É é o que que, as é o que as minorias. pessoas faziam, né? É a famosa exclusão. Quando Exclusão. existia isso, na verdade, até nas selvas e etc., antigamente, lá atrás, nos primórdios do ser humano, quem não tinha força, os mais fracos, que era exatamente a teoria do Darwin, né? Os mais fracos não resistiam, porque era excluído, os que não se adaptavam àquele grupo saía, porque ia atrapalhar, porque no tempo que se viveu era tempo como se fosse de guerra, era tempo de alta sobrevivência. Você tá ali, se você não fizer aquilo, pô, o leão vai vir te comer, a outra tribo vai te matar, e é isso. E agora a gente já O passou que, dessa era, quando né? você Apesar de a fala, gente Felipe, estar tá da vivendo guerra, né? momentos que ainda existem, né? Porque nós temos duas guerras no planeta, né? Aliás, muitas guerras nas comunidades e tal. Então, assim, quando você fala da guerra, é interessante. A questão da guerra, dessa guerra que você menciona, que o ódio é o elemento fundamental nisso, é porque o outro é sempre seu inimigo. O outro ameaça aquilo que está dentro de você. Por isso a busca do autoconhecimento é fundamental. Quando você começa a pensar, pô, eu posso matar alguém. Eu tenho um paciente meu que diz assim, pô, eu podia ser o Lardone, né? Aqueles que sugaram a criança. Quando você tem essa consciência, não fará isso. Agora, quando você não conhece isso, quando vem essa erupção de ódio que você está falando, Felipe, pô, você mata alguém, cara. A mãe, eu estava pensando agora um pouco antes, né? Daquele caso que ocorreu agora em São Paulo, parece que é o segundo caso em São Paulo, acho que é isso antes, que uma Firmino, moça que veio o faz pensamento. uma moça que faz aquela coisa de levar a criança à escola, né? Aquelas vans e tal, né? Trânsito de criança à escola. Esqueceu uma criança dentro da van, cara. Cara, isso parece um esquecimento. Então é preciso que você tome conhecimento. Você vê, você tem um compromisso, é criança, é um ser dependente, vulnerável. Porra, você é meu filho, eu não sei se o Hulk não tomaria espaço no Ah, planeta. transporte escolar, pessoa que faz transporte escolar. Transporte Aí escolar. esqueceu o filho entendi, da Entendeu? pessoa. Eu estava no noticiário ontem, parece. É o segundo, acho que semana retrasada teve uma coisa similar. Então, assim, a gente precisa prestar atenção na importância de entender o inconsciente e a força do ódio. Porque o ódio, ele não ataca só o objeto de fora, ele ataca você. Na verdade, às vezes ataca os dois ao mesmo tempo, né, cara? Essa moça tá assim, ela atacou o trabalho dela. E fez perder a vida de um bebê, de uma criança, pô. Então, daí a importância da pessoa se preocupar. E por isso a gente está fazendo nessas rodas, para as pessoas começarem a pensar que a vida não é assim, deixa a vida me levar, não, levantei, Aleatório, né? escovei. Sem responsabilidade nenhuma. Não, gente, tudo nosso tem responsabilização. Essa é a palavra que deve ocupar o lugar da culpa, que a culpa, geralmente, ela já vem após estrago, né, cara? Por isso é que a gente estava falando agora do Totem Tabor, quando eles mataram o pai. Meu Deus, matei quem eu amo! E aí eles começam a construir as leis do laço social. E para impedir, porque naquela época
Você não podia, a primeira lei, lei do incesto, não podia copular com as mulheres daquele clã. Você tinha que buscar um outro clã. Para buscar outro clã, você ia pegar clã todos simpáticos, né? Você falou aí, pô, uma guerra miserável, porque a guerra nada mais é do que a expressão sombria da ignorância. Sim. A nossa guerra conosco mesmo, nossa guerra e nossa expressão de ódio é fruto da nossa ignorância, do nosso autoconhecimento e do conhecimento do mundo em torno do outro. Então, o que acontece? Pô, o cara precisou, então, se unir. Por que nós nos unimos? Olha que coisa engraçada, interessante pensar isso. A partir do ódio, aí é que o ódio estava a serviço do amor. Pô, então, eu vou outro clã. Mas como é que eu vou lá sozinho? Eu vou chamar o Felipe. O Felipe, nós dois, a gente pode enfrentar um cara, entendeu? Aí o Felipe pode conversar bem, aí o chefe lá apresenta a filha, eu posso conquistar a minha amada. Você está entendendo? Isso é o laço social, isso que nós temos. Nós vivemos um momento muito complicado hoje, né? A gente falava isso na última roda. Estão quebrando esse laço. Nós estamos quebrando esse laço, gente. Na verdade, eu acho que em vez de laço, a gente tem dado muitos nós, né? E Muitos nós são nós, muito difíceis de exatamente. desatar. E é bem Então, assim, complicado isso. é um momento de refletir. Então, eu e o Felipe temos esse sistema do ódio no dia, né, que é próximo ao Natal, o dia da nossa expressão. Olha, não existe, de todos os meus estudos e profundidade, não existe no cosmos nenhuma expressão de amor como a expressão de Jesus, nenhum do meu conhecimento. Né? Tá aí algumas pessoas que têm conhecimento profundo, como meu amigo Helder, meu amigo Padre Miguel, o Ravi, o Padre Viu, o pastor. Muita gente que conhece isso vai concordar comigo, né? Independente de que religião siga. Então, por que, que eu achei que era legal falar do ódio nesse momento? Das mentiras, a gente está pegando nesse momento, o Natal, de certo modo, ele acaba sendo assim uma bolsa de todos os pecados capitais que a gente precisa pensar para ser sincero e genuíno. Uma das coisas mais interessantes e que o próprio Freud vai colocar que Jesus ele é um exemplo da horda que ele fala. Você percebe? Ele é sacrificado, né, em nome do pecado que o homem cometeu. E ele foi imolado, inclusive, dentro da própria terra dele. A gente sabe disso, quem conhece, né? Dentro de Israel, que era esperado o Salvador, mas um Salvador tinha que ser rico, cara, tinha que ser rei. Você percebe as nuances dos preconceitos, né? E das crenças Aí delirantes, começa a disputa de poder, né? que Porque nós temos começa lá uma a guerra lá, né? liderar um monte de gente, pega o recurso humano, que era o que você tinha, joga para lá, essas pessoas seguem ele, e como é que é a outra parte aqui, né? Vai ficar sem o domínio e o controle dessas pessoas. Ou seja, virou uma Exatamente. ameaça. Porque quando você propõe, quando você fala de amor, você desmascara o ódio. Quando você fala Sim. de ódio, você ressalta o amor. Eles estão juntos. E aí faz com que você saia de trás das cortinas. O que a gente pretende hoje é que as pessoas pensem um pouco isso. O ódio que elas destilam entre si e para si mesmo. Adoecimento. Aí vai para a questão das empresas, né, Felipe, que a gente tem também abordado aqui. Como é que fica uma pessoa, né, que não é valorizada numa empresa, numa escola, né? Como é que ela tem recursos para lidar com o ódio que ela vai sentir? A partir de um momento em que a gente tem uma mídia e coloca sempre uma comparação competitiva, inspirando a agressividade que nós colocamos é a expressão máxima da agressividade. Então a gente E essa tem cultura, aquele né, de um contra o outro a todo momento. Ou é o exatamente, homem contra a exatamente. mulher, ou é o filho contra os pais, ou é
Isso tudo é para vender, pessoal. Isso aí é porque usam-se dos exemplos que acontecem mesmo, mas usam de uma forma exacerbada e se cria isso que o Firmino está trazendo, que é o preconceito, é o chefe, é o patrão, é o rico contra o pobre, e etc. Então, assim, Rivalidade, né? é de se pensar, assim, a gente precisa pensar a nossa casa, o nosso lar e depois a nossa escola. Essas duas células são importantíssimas para a gente começar a mexer, a burilar esse diamante ou essa pepita que está envolvida em muito barro. A gente precisa limpar essa pepita. E só vai limpar a partir do momento que a gente começar a refletir a respeito do nosso próprio ódio. Percebe? Um esquecimento de uma criança, gente. Se você for. Eu não sei como anda a cabeça dessa moça, eu te falo com o conhecimento que eu tenho. Você também está correndo para pegar dinheiro, tem que correr e leva, tem que pagar não sei o quê. Viu o Natal, hoje as pessoas estão desesperadas no supermercado, no shopping, tem que comprar presente para não sei o quê, bababá. E aí eu pergunto onde está o amor? E o ódio? Vai na bolsa? Como é que a gente faz? A gente está amando realmente? Você Um pode exemplo bom amar. que você trouxe aí, Firmino, é essa questão de comprar presente também. Tem muita gente, inclusive foi um dos motivos que a gente quis fazer, é que nessa época de Natal, você teve um ano terrível. Você teve um ano, na verdade, destilando ódio, inveja, etc. Chega no Natal, você compra presente porque é uma obrigação, você se sabota, se desculpa a pessoa também, se coloca ali como se nada tivesse acontecido. Ou seja, a omissão de diálogo o ano todo. No Natal, tenta-se agradar o outro de uma maneira com meio Agradar é material boa que não palavra. resolve. Que não resolve. Não adianta a gente querer ficar gastando milhões e milhões de reais com presente se a nossa relação ela não está boa. Se não está boa, ela tem que ser resolvida com inteligência emocional, com Felipe, essa coisa é autoconhecimento. muito interessante porque isso é uma expressão da culpa, é a negação do ódio. E, concomitantemente, a negação do amor. Porque você só pode chegar a amar se você realmente limpa o terreno do ódio. Sim. E se você não limpa, você só mascara. Porque, gente, nesse momento, a expressão é a defesa, a gente usa isso como defesa de pensar que a gente talvez não queira falar com aquela pessoa. Talvez aquela pessoa não queira falar conosco, mas a gente nega isso. Isso vem da família mesmo, Aí você negação. vai e rejeita. Ela não quer, eu vou rejeitar. E aí começam as Percebe? Aí brigas, né? deu um Internas presente, e externas. comprar presente para não sei o quê. Aí daqui a pouco virou as costas falando mal, não sei o quê, aí, safado, olha como é que ela é, ou como é que ele é. Quer dizer que é uma questão que revela que essa pessoa não tem um conhecimento de si e não para pensar, que é uma defesa do ego. Na verdade, Sim. o que ela tem medo é que esse ódio é tamanho que pode implodi-la. Ou ela coloca para fora, né, atacando pessoas, que nós vamos falar sobre as redes sociais, né, cara? Essa rede social agora é um mar de ódio, né, cara? É um lugar O muito. que, o que eu ia falar na outra aí, ainda agora, era sobre isso. Como é que as pessoas que normalmente falam assim, nossa, você não sabe o que que eu sou capaz, ou você não sabe como que eu. Não, aí eu falo, eu sei, eu sei que você é capaz, da mesma forma que eu sei do que eu sou capaz, tanto com amor quanto no ódio. Aí a pessoa fica assim, ué, ele tem consciência, que ela se coloca no estado, tipo, eu vou entrar no meu ódio sem consciência e vou fazer qualquer coisa. Isso mostra, na verdade, a sua ignorância Sim. com as suas emoções, seus sentimentos, né? É que Então, ameaça, né? Porque ameaça, ela também ela é um botão propulsor do ódio, ameaça, né? sim, sim. Mas, na Ameaça. verdade, a pessoa está se ameaçando, né? Porque ela que está entrando Pois nisso. é, Dependendo, normalmente o ego não vai querer ameaçar quem é mais forte, mas dependendo, a pessoa acaba se surpreendendo e quem, na verdade, fica ameaçada é ela. ela joga para você. Daí é importante que as pessoas percebam isso que você está falando e que a gente está discutindo agora. Quando você tem essa consciência, você acaba com o show do odioso, que Sim, ele tem que recuperar, introjetar o seu próprio ódio. É sim. aquela velha história, né? Quando não quer, dois não briga, é verdade. É verdade, pior que é. Ô, negão,
Tem um amigo meu que é advogado, disse que ele estava entrando fora, e o cara, ô negão. Ele olhou pro cara assim, bom dia, sou negão, sim. Acho que o cara ficou assustado. O cara todo elegante, né? O cara certamente era preconceituoso. E tudo bem, saca dele, saca a Você não cabeça dele. alimenta, né? Porque, na verdade, a pessoa que É, tem ódio, ela está procurando outra pessoa para é jogar nela, para né? Para projetar o ódio depositar. dela na pessoa e E, receber ódio também. Se alimentar. exatamente. Não, e ela quer, e chega, o ódio tem uma coisa muito perigosa, né? Porque ele vai alimentando, e aí vamos pegar a questão da rede social, por exemplo, né? Você falou uma coisa aí que me interessa. Vira e mexe, eu comento algumas coisas, recebo vários haters. Aí eu falo, essa não consigo responder, não consigo, porque eu já sei que vai ter uma retroalimentação e vai ficar, eu falar. Isso, Aí eu penso isso, em 2 segundos, mudo a chave, pronto, acabou. A questão é a seguinte, tem uma coisa que eu tenho notado. Isso só por causa do É, autoconhecimento. Olha como que é bom a gente ter autoconhecimento. E não estou não, ignorando ninguém, eu só estou tranquilamente, entendendo o que cara. está acontecendo por trás das cortinas. O que acontece? Atualmente, eu tenho acompanhado, aí, até um paciente meu que me faz olhar isso com mais cuidado, essa briga aí de guerra dos sexos na internet, né? No YouTube. Tem uma porção de baluartes que falam a respeito da feminilidade, da sexualidade feminina e masculina, e o ataque maciço às mulheres, um ataque ao casamento, um ataque às relações, né? E que é um negócio assim que eu fico pensando, pô, que há com esse cara? Pegando o que a gente definiu hoje, o ódio, né? Como? O ódio é que você quer se livrar de um mal-estar que está dentro de você, dos seus traumas, aquelas coisas que você não quer ver em você, e você então escolhe, geralmente você escolhe uma vítima apropriada, né? Em situação de poder menor que o seu. E na rede social, o poder menor é que você não conhece, né, cara? Não sei, o cara me xinga, ô negão, tá falando besteira aí. Eu não sei quem é. O cara está protegido pelo anonimato e muitos deles, perversamente, utilizam um discurso dito democrático, não, liberdade de expressão, né, para atacar. E ataca. E tem uma outra coisa que é interessante pensar, que eu tenho uma preocupação com a rede social, que a gente falava, né, Felipe, na última, daquela moça que expunha o filho quando estava fazendo seu Sim. sexo. E algumas outras coisas, por exemplo, que me assusta, assim, que me preocupa, por exemplo, esse grupo foi pego agora, um desses influencers aí, que mandava mensagem para as crianças se matarem, Para as se crianças, o quê? cortarem. Que É, isso? Não vi isso, não. cara, foi preso aí esse mês agora. Então, cara, ele incita as pessoas a se matar. E aí, aí é para os pais, alô, pais, vovôs, titios, quem está me Alô? escutando, ela presta atenção nisso. Observar o que teu filho está assistindo. Seu filho está mais recôndito, afastado, ou está muito oba-oba, tem muita oba-oba. Cadê a festa? Onde é que é o churrasco? Quando é que vai ter a rave? Prestar atenção, entendeu? O que está acontecendo? E ainda mais, se você não procura para conversar o que a gente está falando, e como disse Felipe ali, né? Pô, você é burro, não quer nada, e você não dá um espaço, você, em vez de socorrer o teu filho, aí vale para marido, para namorado, se você não acolhe para conversar, e principalmente as crianças, que você pode fazer? A rede social, como o cara está no anonimato, ele pode manipular mentalmente o teu filho, tua filha, entendeu? Há casos aí, teve um caso no hospital um tempo atrás de uma menina que conheceu um cara na internet e fugiu de casa. Porra, você entendeu? Então o cara consegue manipular e você não sabe quem está lá atrás. Hoje nós temos tido leis que protegem isso. Mas uma coisa que eu recomendo, assim, que é não dê atenção. Isso que o Felipe acabou de. Não se responde todas as questões, primeiro, tá? Você tem que escolher se vale a pena você responder alguém. E uma outra coisa, pelo amor de Deus, não dê força ao ódio. O ódio encontrou na rede social
um lugar farto para ele se banquetear, mas ele se banqueteia se você permitir. Se vão dar like, né? O tal do like, 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 like. Porque, na verdade, vocês também são E odiosos, muitas né? vezes o que acontece, normalmente coloca um comentário, as pessoas vão com o mapa dela ali, entendendo a interpretação dela, sem entender o que está falando e vai criticando. Eu fiz um comentário que vira e mexe tem isso. E aí eu conheço a empresa, conheço como que é, mas eu não falei nada do que as pessoas acharam. Mas eu botei de uma forma que quem não tem um, um olhar financeiro para a situação, não entende muito de empresa, não vai conseguir alcançar e não alcança, e aí critica. Por ela não estar vendo aquilo, ela começa a destilar ódio atrás de ódio, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Falei, nossa senhora. Aí, e pior, nos comentários, em alguns eu coloquei, ó, pelo visto entendi que você não conseguiu compreender meu comentário. Tem vários assim, a pessoa tem a mesma interpretação, não olha os comentários e continua destilando ódio. Por quê? Porque gera É, incômodo. Qualquer incômodo, pessoal, que a gente tem dentro da gente, a melhor forma de a gente entender sobre o nível de autoconhecimento da sociedade brasileira é as redes sociais. Quando a gente começa a entender que as redes sociais é o grande lixão da população, mostra que a gente está com falta de contato interior. Porque se a gente está com o nosso contato interior, se a gente está alinhado, se a gente está centrado na nossa vida, nas pessoas que importam, no que a gente quer fazer, no nosso propósito, a gente não tem nem tempo para isso. Né? Não tem tempo para ficar atacando pessoas. Eu vou discutir com o Firmino uma ideia, o que ele acha sobre, qual que é a melhor estratégia de a gente ir por aqui, por ali, o que a gente pode pensar, qual que é o melhor modelo para a gente seguir, etc. Agora ficar atacando um ao outro, sendo que você nem entende, nem compreende o outro, nem se compreende quem dirá o outro, é perda de tempo, você tem que se compreender. é importante isso que você está dizendo, Felipe, assim. A rede social trouxe uma coisa boa, né, também, que foi a questão das pessoas se qualificarem. Isso que a gente está fazendo agora, eu acho barato. Assim, eu sinto até um certo orgulho, não vamos do orgulho que ele não traduz, assim, mas um júbilo de poder estar trazendo informação para a pessoa. Acho legal. Coisa que eu nem sei, que eu sou um curioso, mas assim, mas que seja um preâmbulo para a pessoa começar a pensar, que nós fazemos, né, Felipe? Então, assim, há uma coisa interessante, o mundo está mudando, isso também está levando muito ao ódio, muitas pessoas estão com ódio, já não conseguem mais controlar as coisas. Você vê, por exemplo, hoje, a transformação das famílias, as relações afetivas, está tudo mudado, gente. Está mudando, a gente não pensava isso. Ainda me parece que essa semana o Papa autorizou, né, casamento homoafetivo. Eu acredito que tem gente aí se rasgando de ódio, porque isso não confere com a sua visão de mundo, que não é mais desse tempo. Nós estamos num outro tempo. Uma outra coisa que está acontecendo, assim, que está movimentando muito ódio, que a gente falava agora, Felipe, né, desse ataque dos homens às mulheres. Eu vejo em alguns sites, às vezes eu vou ver, né? Eu sou curioso, eu não tenho muito tempo, mas às vezes eu fico dando uma olhada porque eu preciso estar estudando o comportamento humano. E até um paciente meu, um outro qualquer, me chama a atenção, vem aqui. Aí eu estava vendo um grupo que anda dizendo assim, o casamento é ruim, as mulheres são todas putas, não respeitam, estão as vagabundas. Então eles colocam isso. Pode ver, tem vários sites aí dizendo contra o casamento, que o homem não precisa se casar, o homem se satisfaz sozinho, é melhor viver sozinho, você vai ter isso, vai ter mais gasto. Quer dizer, é um ataque à família. E seja qual for a família, eu estou colocando isso no sentido de que essa pessoa que está falando isso me chamou a atenção que eu estava assistindo um dos casos, que o cara é casado. Eu falei assim, pô, é interessante. Ah, é, né? Então tá. Eu sou o garotão de 25 anos, né? Neurótico, né? Tenho medo de mulher. Porque tem uma questão também muito interessante. Hoje, a gente sabe, a nossa educação é falha. A educação sexual hoje ela é abrupta e ela é corrupta e ela é pernóstica, que é via internet, com a exposição do corpo feminino aí como se fosse pedaços de carne no açougue. Então,
Isso tem impacto muito grande na cabeça da criança. Eu me lembro, Felipe, quando eu era menino, você não, você é mais novo, mas no meu tempo não tinha essas revistas. Foi depois eu conheci, né? Ele, ela, porra, Playboy. Não, Eu até porque vem tudo sem estava muita apaixonado. orientação, né? Então a Uhum. pessoa vê, não, o cérebro da pessoa está em formação, o cérebro do jovem está em formação, não tem nenhuma diretriz ou uma condução disso, é livre. Não acho que tem que ser, né? Acho que tem que ter orientação, mas não Nem tem. é livre, Cada um pensa né? do jeito que quer, vai para onde que quer, aí entra em intriga, entra em fofoca, entra naquela coisa de detonar o ser humano e aí acaba as relações, né? Nem é livre, né? A questão do livre é engraçado. Livre, a gente pensa que é livre. Cara, a mente de um adolescente, de um adulto jovem, é altamente tumultuada. A minha foi, a sua foi. A do adolescente está me ouvindo? É, porque a gente chega, encontra o mundo todo bagunçado. Agora, porra, para o meu filho, qual ano, né? A gente mora um mundo melhor daqui mais uns 10 anos. Porra, Não, vou dar então, de mas cabeça livre para que eu baixo. digo nesse sentido, assim, se você tem alguma condução é, do seu pai, de sua mãe, de algum, ou sua mesmo, de olhar e para, pô, tem isso, mas isso aqui é Entendi, uma Felipe. fantasia, ou isso aqui, pô, isso aqui é uma, né, você tem um princípio, uma Entendi, eu virtude de olhar um entendi. grupo do Não, WhatsApp que está expondo uma amiga sua, você fala, você começa a ter uma empatia, você tem uma condução ali interna, algo sábio dentro de você, é bom, mas hoje em dia, o pessoal recebe e faz ao entendi o que você contrário, né? disse, Felipe. Eu entendi. O que eu estou dizendo há uma ilusão de. Aliás, é uma ilusão atual proposta, né, da liberdade. Liberdade de expressão. Sim. Eu posso xingar todo mundo, porra, falar mal da vida. Não, gente, a liberdade de expressão ela é acompanhada de responsabilização. Porque o direito que eu tenho é o direito que o outro tem. Esse encontro é que está aí o símbolo do laço social da gente se respeitar mutuamente. Então, eu não posso dizer todas as coisas que eu queira. Você pode até pensar. O livre-arbítrio dá você. Posso pensar. Tá. Isso é eu comigo mesmo. Mas quando você externaliza, você está envolvendo a outra pessoa. E tem uma coisa pior, né, cara? Que é uma questão que nos preocupa, né, Felipe? Você contamina todo um grupo, cara. Todo um grupo de adolescentes, um grupo de mulheres, né? Esse cara, por exemplo, Uma frase que que eu é assim, né? falei, O seu direito termina onde o direito do outro começa. exatamente, isso é uma verdade. E me chamou a atenção esse caso aí que eu estava falando, que aí eu fui assistindo, eu fui ver, aí um lance lá, e veio um menino, cara, esse cara não sacou, né? Ele tava, falei, porra, esse cara, vocês estão escutando esse cara? E essa mulher que está com ele, coitada, pô, você diz toda mulher, puta, minha mãe é puta. Você está entendendo? É um desrespeito muito grande você nivelar por baixo, generalizar. E aí Generalização. entra a questão que a gente está falando de você ter conhecimento de como é você por dentro. Como se organiza o mental e emocional de uma pessoa. Como é que é? O que a gente tem? Porque eu começo aí, o cara diz, aí eu sou neurótico, tenho medo de mulher, né? Raiva de mulher, raiva de mulher. Se você tem uma relação ruim com a tua mãe, como você falou Sim. ainda hoje, né? Você quando vai repetir isso, vai ficar com raiva da mulher, cara. Você teve uma relação, você não teve, até o Winnie que coloca muito isso, você não tem esse contato, né, com a mãe boa, pô, você vai achar as mulheres, elas são ruins. Aí chega um cara desse, um influencer desse, com esse discurso do ódio às mulheres, ele prejudica, ele trabalha para o mal, ele estraga relações, em vez de estar E orientando as hoje em dia pessoas. tem muita influência, né? Tem até um programa que eu critico muito, que são duas influências, duas pessoas assim, que já estão com mais de 35 anos, estão bem tranquilas no seu aparelho mental, mas que parece que não estão. Elas vão conforme o que está acontecendo, sem questionar, Aí é por endereço, né? conveniência, por conveniência e lucro, sabe? Cara, Audiência. Cara, é absurdo, é narcisismo. absurdo. Isso é egoísmo, cara. Esse negócio de idade, cronologia, não quer dizer absolutamente nada. Tem gente de 80 que é um bebê de fraldas sujas, cara. Então é preciso, é diferente. Tem crianças aí, aliás, as crianças que nós estamos Sim. recebendo atualmente,
ela nos assusta com a capacidade de percepção que elas têm, com as instruções que fazem no nosso comportamento. Eu tenho aqui dentro da minha casa, conheço alguns, que vêm eles mesmos, com relação a isso que a gente falou agora, o preconceito. Muitas crianças elas já vêm sem esse preconceito que a gente tem antigo, né? Brincadeirinha, quantas brincadeirinhas se fazem na rede social que é uma expressão de ódio com relação, né, ao negro, ao índio, à mulher, entendeu? Ao homossexual. Eu Então, acho, eu acho que o berço disso tudo se traduz muito na família e na escola. São assim as, os dois centros principais de uma sociedade são a família e a escola. E esses dois berços, se não tiverem com uma instrução muito correta, eu não estou falando do colégio que a gente, né, matemática, português, não, que isso aí está excelente. Estou falando da inteligência emocional, do autoconhecimento lá dentro e na família. Porque quando você tem é isso ética, né, alinhado, cara? É ética, respeito ao outro. as coisas Pô, fluem lá na frente, né? mas, Felipe, tem uma coisa assim que eu também, pegando o que você falou, que eu acho legal, assim. E hoje a gente está invadido. Quer dizer, nós estamos invadidos. E a gente precisa sacar, a gente tem que começar a fazer uma barricada para nos proteger. Um círculo protetor. É preciso que a gente tenha. Por isso é bom buscar o autoconhecimento. É bom questionar os seus pastores, seus padres, seus orientadores, as pessoas que vocês confiam, a respeito dessas questões. Que, na verdade, nós estamos violentados. Cara. Você tem. Eu fico sentado aqui, se eu quiser, eu fico sentado o dia inteiro aqui, sendo influenciado pela internet. Então, choose melhor, escolha melhor o que você vai ver. Olhe, vê se vale a pena ver. E outra coisa, a observação, usar a meditação, refletir a respeito de você é muito bom, porque se eu estou irritado, eu vou ver uma notícia ruim, vai ficar pior, gente. Vai vir um aluvião, uma chuva, uma tempestade, você vai ficar com raiva, aí briga com o marido, briga com o filho, fica com enxaqueca, vai para a fila do SUS, vai buscar o plano de saúde. Então, assim, gente, prestar atenção nisso. O que o Felipe falou é perfeito. A base é a família e a escola. Mas hoje nós estamos violentados por digamos assim, um invasor chamado mídia, tá? E que é muito ligado, a gente pode pensar no poder do ganho, né, cara? O ganho. As pessoas não estão muito preocupadas se você está bem. Fazem Ninguém. programa Big Brother, não sei que Fazenda, tudo para mostrar o mais esdrúxulo, o mais sujo do humano. Você fica ali, ó, Para dando você like, criticar e julgar e achar que é melhor que o outro. mas está te usando, E, está na te verdade, você usando. está perdendo tempo em vez de estar se conhecendo. Perdendo. Você devia estar amando o teu marido, tua mulher, teu Exatamente. filho, discutindo. Como é que está a tua casa, cara? Chega bêbado? E a tua mulher? Qual o dia que você trouxe um presente? O que você vai dar para o Natal? Como é que você tratou ela o ano inteiro? Então, isso é que a gente precisa começar a pensar. Isso é uma forma de quebrar essa cadeia de ódio. Nós vivemos no planeta atualmente, infelizmente, eu diria, mas talvez seja evolutivamente, um momento de expressão do ódio. Porque, como a gente falou já no início, o ódio também é propulsor de mudanças, que a gente está de saco cheio, né? Nós estamos ficando de saco cheio. É bom que a gente tome atitude, a gente vai ser mais proativo. Não ficar aceitando, aceito tudo. Ah, não, ela não quer, ele não vai fazer isso. Não, tá certo. Ele é que manda, ela que manda. Porra, não, 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 Primeiro, não, paguei a conta, não vem a luz. Como é que é? O que a gente faz? É preciso que a gente se movimente. Então, assim, gente, tenha mais amor. Mais amor. Nós falando Natal é amor. Nós falando do ódio, só para vocês pensarem no amor, que é um só. Sacou? Então, esse amem-se mais, amem-se, olhem-se no espelho, eu me amo. E não admita que você seja compartilhador de discurso de ódio. Não dê like em coisa que o cara tá. Você não sabe, e destrói a vida de alguém. O menino se matou, né? Vários casos, gente. O menino se matou. Pô, porque ficou arrasado. O amigo colocou lá uma coisa ruim sobre ele e se matou. O outro não chegou a se matar, ficou ferido. E quantos estão feridos por dentro, como o Felipe falou, né? A criança interior está sempre viva. E ela, se a gente não acolhe,
ela fica ferida, dói, gente, dói muito. Então, assim, cuide do que veja. Cuide. E tenha um Feliz Natal, gente. Mais amor no Feliz coração. Olha aí, Natal para todo receita. mundo, é Jesus é verdade. bom para Só para qualquer passar religião. um presente de Natal aqui, que é uma técnica, e aí é importante para a gente ver, antes de Aham, acabar aqui, que a gente está chegando já no final, já aham. chegamos, né? Um presente de Natal que a gente pode deixar para todo mundo é uma técnica, e isso mostra o quanto a gente está ainda, a gente deve muito à nossa falta de autoconhecimento desde a época de Sócrates. Então, Sócrates falava o seguinte: ele tem uma técnica, né? Que são as três peneiras, para você avaliar o que você fala, o que você comunica, até onde a sua mensagem vai chegar. Então, ele avalia a verdade, a veracidade dos fatos, dos dados, das informações, se aquele argumento seu ele tem uma prova para ser sustentada, ou às vezes é apenas sua própria opinião sem base nenhuma. Então, essa é a primeira peneira. É como se fosse um filtro, tá, pessoal? Que você usa mentalmente de acordo com os estímulos externos. Depois, a bondade. Será que isso é bondoso? Será que o que eu vou falar, eu gostaria que falassem para mim, ou gostaria que abordassem a mim dessa forma, né? Me abordassem assim, sendo agressivo ou não, ou julgassem? Será que eu gostaria de que as pessoas tivessem dirigindo as palavras de uma forma agressiva a mim? Será que é isso que eu quero? Então, essa é a segunda peneira, a bondade. É entender e refletir a bondade das palavras que você vai proferir. E, terceiro, a necessidade. É necessário? Você identifica a real necessidade de emitir aquela informação? Você está pensando sobre o bem e o mal que esse assunto vai causar, como o Firmino trouxe, né? Mata pessoas, e mata mesmo, e coloca e faz pessoas ficarem. Às vezes a pessoa está bem na carreira e aí é cancelada, e aí a pessoa perde tudo que ela deu. Que sociedade é essa? E se fosse você, vamos ter mais calma, vamos ter mais amor, vamos usar mais. E essa ferramenta da época de Sócrates mostra o quanto a gente precisa investir no nosso autoconhecimento. Espero que vocês tenham gostado dessa roda. Espero que ano que vem, né, vocês continuem fervorosamente com a gente aqui e chamem pessoas, compartilhem com as pessoas, porque aqui a gente está disponível para ter uma troca, um compartilhamento, porque a nossa única intenção aqui é fazer com que a gente viva melhor como sociedade. Não é isso, Firmino? Alô, escolas e igrejas, estamos à disposição, viu? Para conversar, eu e o Felipe estamos disponíveis para fazer uma roda aí no espaço de vocês. A primeira a gente pode fazer até para a gente se conhecer e a gente pode organizar. A gente precisa melhorar o E o mundo, mais gente. legal que aqui é parte da roda, né? Então, você vai numa empresa fazer uma roda, você tem ali meia hora de assunto estimulado e depois a gente abre para justamente trazer essa reflexão. Porque quando a gente reflete, a gente pensa. Quando a gente pensa, a gente fala com a fonte e a gente fala com a gente e depois a gente fala com o outro. Então, a gente começa a Para o organizar o mundo. interno para moldar um externo saudável. Isso aí, Felipe. É Legal. isso. Feliz Natal. Namastê, obrigado por. Vamos ter mais uma antes do Tem final do mais ano. uma, ainda tem mais Prepare, uma. vai ter mais uma Semana que aí. vem, antes do ano acabar. Será champanhe. Um Um abraço, abraço. muita luz para vocês.